Boa tarde, amigos. Quer dizer desde já esta frase. Amigo, porque viestes? Amigo, porque viestes? Muitos sabem a que eu me estou a referir, muitos não. Mas é umas frases populares, ou não tão populares, mas conhecidas mundialmente de Jesus, que disse a Judas exatamente no momento em que o vinha trair. E este é o título deste pequeno vídeo que eu vou colocar, que veio há uns dias, tem vindo fortemente ao meu coração. Falar sobre o amor de Cristo é algo impossível de abranger em tão pouco tempo, é impossível para a mente natural humana alcançar, mas de repente se fez mais e mais luz sobre este aspecto tremendo, único da vida de Cristo, e que é a marca do Filho de Deus entre nós. E eu queria aqui só deixar, porque eu gosto sempre de ler, eu estou a ler de Mateus capítulo 26, versículo 47 a 50, antes de eu falar um pouco sobre o maior aspecto da vida de Cristo, o perdão, o amor e o máximo dos máximos, perdoar a quem o traía. Mas desta forma absolutamente incrível. Ele diz assim: falava ele ainda, Jesus, não é? E eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, um exército, né? um grupo de soldados, um dos 12, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. Só um aspecto aqui que não estava para falar sobre isto. No original, o significado desta palavra beijar, beijo, no original, significa adoração. O significado da palavra beijo no hebreu, no original, significa, quando ele fala aqui que traiu com um beijo, ele o beijou, estava a dizer, é a mesma palavra usada para adoração. É por isso que num dos outros evangelhos, quando Judas o beija, Jesus lhe diz: traz o teu mestre com um beijo. Traz o teu mestre, que era suposto tu adorares. Tu estás a beijar o teu mestre, que aquilo que tu usarias para adorar, tu estás a trair com um beijo. Aquele a quem eu beijar, esse prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre. Olha a hipocrisia de Judas. Mestre, salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse, eu volto a dizer aqui o que já disse em alguns vídeos, eu tenho uma mensagem sobre Jesus, porém. Jesus, porém, a enfrentar outras circunstâncias adversas, a palavra de Deus diz assim: Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viestes? Amigo, por que viestes? Amigo, por que fazes isto? Amigo, Jesus chamou Judas, o traidor, no último segundo de amigo. Jesus esperava que até ao último minuto Judas se arrependesse e desse de uma oportunidade. A última coisa que um traidor está preocupado ou a pensar no momento de traição é sobre o que vai acontecer ao traidor. A última coisa que alguém que é traído está a pensar o que é que vai acontecer a um traidor no momento que é traído é sobre o que vai acontecer, o que é que vai acontecer ao traidor. Mas Jesus demonstrou isso. Jesus, porém, disse: amigo, porque vieste? Nisto, aproximando eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Jesus já sabia que Judas era o traidor. Ouça, eu há poucos dias estava a ver aquele filme que me mudou a minha vida, mas é do ano 1977, o filme Jesus de Nazaré. O diretor foi Frank Zeffirelli. Muitos da minha idade lembram-se deste filme. Não há outro filme, não há outro ator que represente Jesus, apesar de eu saber que Jesus não tinha olhos azuis nem era branco.
mas nenhum filme marcou a minha vida como aquele filme marcou. E eu estava a ver há poucos dias até aquele filme, até com a minha filha, e há uma passagem tremenda. Não está especificamente na Bíblia aquele momento quando Jesus se junta aos discípulos, mas está tão bem feito que me fez arrepiar, sentir, como se diz, pele de galinha. Jesus já tinha alguns discípulos e Jesus está como que assim encostado, como que a dormir um pouco ou a descansar um pouco. Judas vai-se chegando, os outros discípulos apercebem-se que ele está a chegar, não dizem absolutamente nada. Judas apercebe-se que Jesus está a dormir ou está a descansar e começa a falar. E começa a dizer: eu sou esta pessoa, o meu nome é Judas Iscariotes. Ele antes diz mestre e Jesus lhe diz sem abrir os olhos: qual é o teu nome? Meu nome é Judas Iscariotes. Ele começa a dar o seu currículo todo. Eu não sou pescador, eu não sou isto, eu não sou aquilo, mas eu sou isto, eu sou aquilo, eu leio não sei quantas línguas, eu sou doutor nisto e disto e daquilo. Jesus sem mexer, continua com os olhos fechados e de repente Judas diz-lhe assim: mas precisas tu de alguém como eu? Jesus é como que sentisse que era ele o traidor, já na altura. E ele está assim, com os olhos fechados, de repente coloca as mãos nos olhos, levanta a cara, olha para ele e lhe diz: Judas, junta-te a nós. Eu achei isto tão interessante mencionar agora, porque apesar de não estar especificamente referenciado, aquele filme representa aquele momento, representa exatamente o que eu imagino do amor de Cristo, já sabendo que ele o iria trair. E há várias passagens que nos mostram que Jesus já sabia que ele era o traidor. Por exemplo, aqui na mesma página onde eu estou, no capítulo 26 de Mateus, um pouco antes, versículo 20 em frente, o traidor é indicado e diz assim: chegada à tarde, pôs ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, cada vez que Jesus falava em verdade vos digo, ouçam o que eu vos digo é a verdade. Está referenciado 65 vezes nos 4 evangelhos, mas provavelmente Jesus falou esta expressão centenas de vezes quando ele queria que os chamar a atenção dos ouvintes e dizer-lhes: ouçam, eu sou Deus, eu sou a verdade. Ouçam, porque aquilo que eu vos estou a dizer é a verdade. Em verdade vos digo que um de entre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, senhores? E há uma outra passagem num dos outros evangelhos que Pedro, quando ouviu isto, João estava como que muito perto de Jesus, recostado a Jesus como sempre estava. João é o apóstolo, o discípulo, o único que a Bíblia diz que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. E quando Jesus disse: um de vós me irá trair, Pedro, assim como que a sussurrar, disse a João: João, pergunta-lhe, quem é? E João, chegando-se a Jesus, disse: mestre, quem é ele? E Jesus disse a João: aquele que molhar o pão comigo, que estava a molhar o pão, esse. E Jesus, quando vai a molhar o pão, isto também no filme Jesus de Nazaré está espetacular. Quando ele vai a molhar o pão, Judas vem e molha o pão com ele. E aqui nesta passagem diz assim: Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes. O que eu quero salientar aqui nestes pequenos minutos que eu estou a falar é o seguinte: nunca houve na história um momento como este. Jesus sabia quem o ia trair e chamou-lhe de amigo. O que estás a fazer? Jesus deu a oportunidade a Judas. Há uma outra passagem, vou lá agora, em João, capítulo 12, versículo 1 a 8, para provar que Jesus já sabia que era ele. Ele já era ladrão. Ele já tinha uma atitude incorreta no coração. Tudo começa no coração.
Como Jesus disse, aquele que não tem, o pouco que tem lhe será tirado. Aquele que tem desejo, aquele que é humilde, até se lhe acrescentará mais e terá em abundância. Aquele que não tem. Ao andar com Jesus, quanto mais nós conhecemos Jesus, mais se irá revelar o que está no coração. Eu não estou eu a falar, é o que a Bíblia diz. Está em João, capítulo 12, está aqui, capítulo 12 de João. Jesus ungido por Maria em Betânia, mas diz assim: quando Maria ungiu Jesus e com um unguento, um perfume muito caro, e diz assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Olha a hipocrisia. Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Está aqui escrito, João capítulo 12, versículo 6. Mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus já sabia, estão a ser dadas indicações pela palavra de Deus. Jesus já sabia que ele o iria trair. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsemarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. É o que eu queria deixar hoje, nestes minutos, 11 minutos, 12, sobre esta palavra, este título, que é uma pregação, provavelmente de 1 hora. Amigo, porque viestes, lembre-se disto. Guarde isto, aqueles que estão a ouvir e que tenham no coração uma atitude correta, esta palavra que os vai levar a buscar, o que leva um homem, o Filho de Deus, a conhecer todas as coisas e a chegar ao fim e a saber que este homem o iria trair. Jesus os amou até ao fim. Sabe que está escrito em João capítulo 13, versículo 1 em frente. João capítulo 13, versículo 1 em frente. Que Jesus, aqueles que os teve com ele, disse: tendo-os amado, amou-os até ao fim. Tendo amado Judas, amou até ao fim. Judas esteve com ele estes 3 anos e meio. Ele viu o que todos os outros viram. Ele presenciou em primeira mão os milagres, não só os milagres, mas o Deus perfeito, as palavras que ele dizia que ia acontecer e sempre acontecia. Ele presenciou quando Jesus, o amor perfeito, perdoou aquela mulher adúltera, Maria Madalena. Ele presenciou os milagres dos pão e do peixe. Ele presenciou Jesus a andar sobre as águas. Ele viu, e hoje é a mesma coisa. De 3,7 bilhões de pessoas no mundo inteiro que se dizem, se lhe perguntarem qual é a sua religião: eu sou cristão. Eu sou católico, que significa, acho eu, ser cristão. Mas desses 3,7 ou 8 ou 9 bilhões, 3,7 bilhões de pessoas no mundo que se dizem cristãs, quantos verdadeiramente podem dizer: eu o conheço? Não são muitos, porque para o conheceres, Jesus vai precrustar, vai analisar o coração, vai ver o coração, vai ver o que está no coração. E só aqueles verdadeiramente que ele pode analisar e ver: este é humilde, este tem sede e fome, este eu lhe vou revelar mais. Judas andou como os outros todos, os outros discípulos com ele. Mas o seu motivo sempre foi outro. O seu motivo sempre foi dinheiro, ou negócio, ou seja o que for, ou ser conhecido, ou alimentar o seu ego, fosse o que fosse. Hoje nós transportamos para o dia de hoje e é exatamente a mesma coisa na Igreja de Cristo. Quantos milhões e milhões que vão à igreja por rotina, por religião, mas nunca o conheceram. São como Judas. À mínima oportunidade que lhes é conveniente saltar fora, à mínima oportunidade que vão ter outros benefícios, o vão trair. O vão trair. Exatamente como Judas. Ninguém vai passar pelo intervalo da chuva com Jesus. Ele conhece cada um. Ele conhece cada coração. Jesus, muito tempo antes, podia ter rejeitado Judas, podia ter ser sarcástico, irónico, mas não, ele amou até ao fim.
Ele sabia quem ele era. Não há na história da humanidade um exemplo como este. E ele ser capaz, nos últimos segundos, ter dito: amigo, meu amigo, o que é que estás a fazer? O que é que vais fazer? Eu te estou a dar tempo para tu te arrependeres. E mesmo assim Judas o traiu com um beijo que na linguagem original significa adoração. E ele foi e enforcou-se. Há uma outra passagem que diz: tendo Satanás entrado em Judas. Tendo Satanás entrado em Judas. Depois que Jesus lhe deu essas oportunidades todas. Há um momento, ouça, há um momento em que a misericórdia de Deus termina. Os idólatras, aqueles que deliberadamente conhecem a verdade, têm a oportunidade de ouvir a verdade e durante meses, anos, continuam a seguir a sua ideia. Eu é que sei, continuam a seguir a sua religião contrária ao que está escrito. Há um momento em que a presença de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus se retira. Mesmo que Deus seja misericordioso, e Satanás possui essa pessoa, entra na sua mente, o torna cego completamente, e o seu fim é a perdição. Não sou eu que estou a dizer, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Que possa servir de exortação, que possa servir de encorajamento, que possa servir de alerta. Enquanto há tempo, há uma passagem em Isaías que diz assim: busquemos o Senhor enquanto se pode achar. Há um momento para tudo. Como nós agora ouvimos, Jesus deu oportunidade e está a dar oportunidade à igreja dele, àqueles que se chamam cristãos, mas continuam mornos, continuam completamente traidores, porque não praticam a palavra de Deus, não querem saber nada do que Jesus diz, querem saber é de benefícios próprios, querem saber é de achar, no caso do céu ser real, deixa-me cá garantir um lugar no céu. Cuidado, porque isso nunca irá acontecer. Jesus é Deus, era Deus e é Deus. Ou nós mudamos ou Ele não vai mudar. Ele não vai alterar aquilo que está escrito. Os religiosos jamais entrarão no reino dos céus. Os religiosos são aqueles que seguem regras e doutrinas maquinalmente orquestradas por homens. Está escrito em Isaías 29, capítulo 29, versículo 13. Aqueles que seguem a seu próprio Deus, mas têm maquinações, só querem satisfazer o seu próprio desejo, o seu próprio benefício, mas nunca estiveram interessados em verdadeiramente obedecer à palavra. Jesus é a palavra, está escrito em João capítulo 1, todo o capítulo 1. Ele era o verbo, ele é o verbo, ele estava no início, ele é a palavra. Ou nós obedecemos à palavra, ao que está escrito, ou nós não estamos a obedecer a Jesus. E um dia vamos ser, ele vai nos dizer, como está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 21. Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. É capaz de ir lá ver que está lá isto escrito em Mateus capítulo 7, versículo 21. Aqueles que estão a ouvir e que não abriram uma Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. Pode lá ir ver. Está lá escrito, não sou eu que estou a dizer. Porque vai ficar inexcusável diante de Deus. Nós não temos desculpa. Jesus vai dizer a essas pessoas religiosas que ouvem, mas não praticam, não querem saber da palavra de Deus para nada: eu não te conheço. E eles vão dizer: mas eu fiz isto, mas eu fui aqui, eu pratiquei isto, eu sentei-me na mesma cadeira na missa por não sei quantos anos, eu adorei isto, eu adorei aquilo. Jesus vai lhe dizer: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas ele continua. A misericórdia de Deus, e eu quero terminar este vídeo aqui com isto. É a misericórdia de Deus, o amor de Deus que eu quero salientar até ao fim. Jesus não houve alguém na história. Ele era Deus, ele deu a oportunidade ao seu traidor, sabendo que o ia trair. Preocupou-se com ele, deixa-me dizer desta forma, até ao fim. E quando ele o beijou, lhe disse: amigo, por que é que estás a fazer isto? Amigo. Amigo, Deus nos está a chamar a si, a mim, amigo até ao fim. Nós continuamos a praticar o que nós achamos que é melhor. Cheios de dolo, cheios de maquinações, cheios de artimanhas, cheios de mentira. Há um tempo para nos arrependermos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que esta mensagem que eu senti que é para mim também é sempre para mim primeiro.
vos possa abençoar aqueles que os ouvem, sejam 1 ou 2 ou 10 ou 100 ou 1000, não importa. Mas que leve cada um de nós a dobrarmos o nosso joelho, porque o tempo, ainda há o tempo de arrependimento. Há tempo de arrependimento. Jesus deu tempo a Judas que se arrependesse, antes que Satanás entrasse nele. Há uma passagem aqui, uma destes versículos, que diz: quando Judas tomou o pão, a Bíblia diz, Satanás entrou nele e ele foi traí-lo por 30 moedas de prata. Deus vos abençoe, que fique no vosso coração esta mensagem. Estou sempre disponível a alguém que queira, como às vezes têm feito, no Messenger ou no WhatsApp, uma mensagem. Todos aqueles que queiram oração, que queiram ouvir, saber mais. Como serem muitos de vocês que nunca abriram a palavra de Deus. Têm a palavra de Deus a apanhar pó. Têm a Bíblia a apanhar pó como que um talismã, como se diz. Isso não salva ninguém. Ou nós temos a palavra de Deus no nosso coração, ou não é por ter uma Bíblia na estante que nos vai valer de nada. O diabo sabe a palavra de Deus melhor que todos nós, do princípio ao fim. Deus vos abençoe.